Gatsby pareceu hesitar, mas então acrescentou friamente. Ele é o homem que arranjou o campeonato mundial de 1919. Que arranjou o campeonato mundial? Repeti um tanto perplexo. A notícia me deixou atordoado. Eu me lembrava naturalmente de que tinha havido trapaça nos resultados do Campeonato Mundial de 1919, mas se eu tivesse me dado o trabalho de pensar sobre o assunto, teria imaginado que era uma coisa que simplesmente tinha acontecido, consequência de uma cadeia de acontecimentos inevitáveis. Nunca me havia ocorrido que um único homem poderia ter brincado com a fé de 50 milhões de pessoas com a mesma frieza de um assaltante explodindo um cofre. Mas como foi que ele conseguiu fazer isso? Perguntei depois de refletir por um minuto. Ele simplesmente aproveitou uma oportunidade. E por que ele não está na prisão? Não vão conseguir pegá-lo, meu velho. Ele é um homem esperto. Insisti em pagar a conta. Enquanto esperava que o garçom me trouxesse o troco, percebi que Tom Buchanan estava do outro lado do movimentado salão. Venha comigo por um momento, disse eu. Preciso cumprimentar uma pessoa. Quando nos avistou, Tom ergueu-se de um pulo e deu alguns passos em nossa direção. Por onde você tem andado? Perguntou-me com veemência. Daisy está furiosa porque você não nos telefonou mais. Este é o Sr. Gatsby, Sr. Buchanan. Trocaram um rápido aperto de mãos, enquanto uma expressão tensa de embaraço e constrangimento surgia no rosto de Gatsby. E onde você tem andado? Diga logo, perguntou Tom. E por que razão você veio comer tão longe de casa? Estava almoçando com o Sr. Gatsby. Virei-me para incluir o Sr. Gatsby na conversa, mas ele não estava mais ali. Foi em um dia de outubro de 1917, disse Jordan Baker naquela tarde, sentada de costas bem eretas em uma cadeira de espaldar reto no jardim em que se servia um chá no The Plaza. Eu estava caminhando de um lado para o outro, meio sem destino, um pouco nas calçadas, um pouco subindo nos gramados. Sentia-me mais feliz caminhando nos gramados porque estava usando sapatos importados da Inglaterra que tinham garras de borracha nas solas e estas se enfiavam no solo macio. Eu estava usando uma saia nova de estampa escocesa que ondulava um pouco com a brisa, e sempre que isto acontecia, as bandeiras vermelhas, brancas e azuis hasteadas na frente de todas as casas se inflavam com o vento e pareciam fazer um nananana de reprovação. Nananana. A maior das bandeiras e o gramado mais extenso pertenciam à casa de Daisy Fay. Na época, ela só tinha 18 anos, ou seja, era 2 anos mais velha do que eu e, sem a menor dúvida, era a garota mais popular em Louisville. Ela costumava se vestir de branco e tinha um carro esporte também branco, e o telefone tocava o dia inteiro em sua casa, enquanto os jovens oficiais, cheios de entusiasmo, servindo no quartel de Camp Taylor, solicitavam o privilégio de ter sua companhia naquela noite, nem que fosse por 1 hora. Quando cheguei em frente à casa dela nessa manhã, o carrinho branco estava estacionado junto ao meio-fio e ela estava sentada dentro dele com um tenente que eu nunca vira antes. Estavam tão interessados um no outro que ela só me enxergou quando cheguei a 1,5 metros de distância. Ei, Jordan! Chamou ela para minha surpresa. Por favor, chegue aqui. Me senti lisonjeada por ver que ela queria conversar comigo, uma vez que dentre todas as garotas da cidade mais velhas do que eu, era justamente ela a que eu mais admirava. Me perguntou se eu estava indo ao escritório da Cruz Vermelha para ajudar a fazer curativos nos soldados, e respondi que sim. Bem, então será que eu poderia avisar que um compromisso urgente a impedia de trabalhar nesse dia? O oficial olhava para Daisy enquanto ela falava, daquele jeito que toda jovem deseja ser olhada, pelo menos em determinadas ocasiões e por pessoas especiais. Sempre me lembro desse incidente porque me pareceu muito romântico na época. Seu nome era Jay Gatsby, e por 4 anos não tornei a vê-lo. Mesmo quando o encontrei em Long Island, não havia percebido que era o mesmo homem. Isso foi em 1917. No ano seguinte, eu mesma tinha em meus admiradores
e comecei a jogar. Eu mesmo tinha também meus admiradores e comecei a jogar em campeonatos, de modo que não encontrava Daisy com muita frequência. Ela andava com uma turma um pouco mais velha do que a minha, quer dizer, quando ela se dispunha a sair com alguém. Andavam em círculos. Peraí. Andavam circulando umas conversas meio estranhas a respeito dela. Por exemplo, que sua mãe havia encontrado em uma noite de inverno, fazendo as malas para ir até Nova York para dar adeus a um soldado que estava embarcando para a guerra na Europa. A mãe conseguiu impedi-la, mas ela ficou sem falar com a família inteira durante várias semanas. Depois disso, ela parou de se encontrar com os outros soldados e passou a sair somente com alguns rapazes de pé chato ou vista curta que não conseguiram se alistar no exército. Mas no outono seguinte ela estava alegre de novo, tão alegre como sempre tinha sido. Debutou após o armistício e em fevereiro todos falavam que estava noiva de um homem de Nova Orleans. Em junho ela se casou com Tom Buchanan, que era de Chicago, em uma cerimônia cheia de pompa e circunstância, a maior que já havia sido celebrada em Louisville. Ele apareceu com uma centena de convidados, tendo fretado 4 vagões no trem de passageiros e alugou um andar inteiro do motel Mo Bar. No dia anterior ao casamento, ele deu a ela um colar de pérolas avaliado em $350.000. Eu fui dama de honra, entrei no quarto dela meia hora antes do jantar nupcial e a encontrei caída na cama, linda como uma noite de junho no vestido bordado de flores e completamente bêbada. Ela segurava uma garrafa de Sauternes em uma das mãos e uma carta na outra. Me dê os parabéns, resmungou ela. Nunca bebi antes, mas como é gostoso. Qual é o problema, Daisy? Eu estava apavorada, juro que estava. Nunca tinha visto uma garota naquele estado. Pegue aqui, querida, disse ela, remexendo desajeitada uma cesta de lixo que havia colocado em cima da cama e tirado do fundo um colar de pérolas. Pegue essa coisa e leve lá para baixo e entregue de volta para qualquer cara que seja o dono. Diga para aquele povo todo que Daisy mudou de ideia. Vá lá e diga, Daisy mudou de ideia. E começou a chorar. Chorava e chorava, sem parar. Saí correndo do quarto e encontrei a criada de sua mãe. Trancamos a porta e a colocamos dentro da banheira cheia de água fria. Ela não largava a tal carta de jeito nenhum. Levou-a para dentro da banheira e a transformou em uma bola úmida bem apertada e só me deixou colocá-la dentro da saboneteira quando percebeu que estava se desmanchando como flocos de neve. Não disse mais nenhuma palavra. Fizemos com que respirasse sais de amônia, colocamos gelo na sua testa e a pusemos de volta no vestido. Meia hora depois, quando saímos do quarto, as pérolas estavam penduradas em seu pescoço e o incidente tinha terminado. No dia seguinte, às 5 da tarde, ela se casou com Tom Buchanan sem a menor dificuldade. De fato, não demonstrou estar sentindo sequer um calafrio. Depois da cerimônia, os dois partiram em uma viagem de núpcias pelos mares do sul que durou 3 meses. Quando voltaram, eu os encontrei em Santa Bárbara, na Califórnia, e pensei que nunca tinha visto uma garota tão apaixonada pelo marido. Se ele se afastava por um momento, ela ficava inquieta e olhava em volta perguntando: onde está Tom? E depois ficava com uma expressão ausente até que ele voltasse para a sala. Ela costumava sentar-se na areia com a cabeça dele no colo por horas a fio, esfregando os dedos sobre as pálpebras dos olhos dele, e ficava a admirá-lo com um ar de insondável encantamento. Era tocante vê-los juntos, dava vontade de rir baixinho, fascinada. Isso foi em agosto. Uma noite, uma semana depois que saí de Santa Bárbara, Tom bateu em um caminhão na estrada de Ventura, arrebentando uma das rodas dianteiras de seu carro. A garota que estava com ele no carro foi mencionada nos jornais, também porque quebrara um braço. Era uma das camareiras do Hotel Santa Bárbara. Em abril do ano seguinte, Dave teve sua menininha e eles foram passar um ano na França. Na primavera encontrei-os em Cannes e depois em Deauville. A seguir decidiram morar em Chicago.
Como você sabe, Daisy era muito conhecida em Chicago. Eles conviviam com uma turma da pesada, todos jovens ricos e desordeiros, mas ela atravessou esse período mantendo a reputação incólume. Talvez tenha conseguido isto porque não se embriagava. É uma grande vantagem não beber quando se está no meio de uma turma de beberrões. Você pode controlar a língua e, além disso, se você quiser, pode até incorrer em uma pequena irregularidade ou duas quando todos estiverem cegos de bêbados ou pelo menos tão embriagados que não deem a mínima. Talvez Daisy nunca tenha arranjado um amante, afinal de contas, mas existe alguma coisa na voz dela que... Bem, mais ou menos 6 semanas atrás, ela escutou o nome de Gatsby pela primeira vez em anos. Foi quando perguntei, lembra, se você conhecia Gatsby em West Egg. Depois que você tinha ido para casa, ela foi ao meu quarto, me acordou e perguntou, que Gatsby? E quando eu o descrevi, meio dormindo, ela disse, com um tom de voz estranhíssimo, que deveria ser o mesmo homem que ela havia conhecido. Foi só nesse momento que fiz a ligação entre Gatsby e o oficial que eu tinha visto em seu carrinho branco. Quando Jordan Baker acabou de me contar tudo isso, já fazia meia hora que tínhamos deixado o Plaza e estávamos passeando de charrete no Central Park. O sol tinha desaparecido atrás dos altos prédios de apartamentos ocupados por estrelas do cinema no lado oeste da Fifth Street, e as vozes claras de crianças em uníssono erguiam-se no quente crepúsculo. Eu sou o Sheik da Arábia, teu amor conquistarei. À noite, quando dormires, em tua tenda eu entrarei. Que coincidência mais estranha, falei. Não foi de maneira alguma coincidência. Uma coincidência. Por que não? Gatsby comprou aquela casa de propósito, porque sabia que Daisy estava morando do outro lado da baía. De repente, percebi que não eram apenas as estrelas que ele contemplava naquela noite de junho em que o avistei pela primeira vez. A partir desse momento, ele me pareceu muito mais vivo, subitamente livre daquele esplendor sem objetivo. O que ele quer saber, continuou Jordan, é se você está disposto a convidar Daisy para vir à sua casa e permitir que ele também compareça. A modéstia do pedido me abalou. Ele tinha esperado durante 5 anos e adquirido uma mansão em que distribuía a luz das estrelas para mariposas casuais, somente para ter a oportunidade de também comparecer ao jardim de um estranho em uma tarde qualquer. Eu precisava saber de tudo isso antes que ele me pedisse uma coisa. E eu precisava saber de tudo isso antes que ele me pedisse uma coisa tão simples. Ele tem medo. Já esperou durante tanto tempo. Pensou que você poderia se ofender. Você percebe? Por baixo dessa fachada, ele é um sujeito simples, convencional. Uma coisa me preocupava. E por que ele não pediu a você para arranjar um encontro? Ele quer que ela veja a casa dele, explicou ela. E a sua casa fica bem ao lado. Ah, então é isso. Acho que ele tinha. Acho que ele tinha uma certa esperança de que ela aparecesse por acaso em uma de suas festas, em uma noite qualquer, prosseguiu Jordan. Mas ela nunca apareceu. Então ele começou a perguntar no meio das conversas, assim como quem não quer nada, se por acaso a conheciam, e eu fui a primeira pessoa que encontrou. Foi naquela noite em que ele mandou o mordomo me buscar, durante o baile, e você precisava ver a quantidade de rodeios que ele fez até chegar ao assunto. É claro que na mesma hora eu sugeri um almoço em Nova York, e pensei que ele tivesse enlouquecido. Repetiu várias vezes. Não quero fazer nada que não seja correto, quero encontrá-la como se fosse por acaso, naquela casa que fica ao lado da minha. Quando eu disse que você era amigo particular de Tom, ele quis abandonar a ideia. Ele não sabe muito a respeito de Tom, embora tenha me dito que assinou um jornal de Chicago durante anos na esperança de encontrar impresso o nome de Daisy. A essa altura já tinha escurecido e, quando passamos por baixo de uma pontezinha, coloquei meu braço ao redor dos ombros dourados de Jordan, puxei-a em minha direção e pedi que jantasse comigo. Aí sim, hein? De repente eu não estava mais pensando em Daisy e Gatsby,
mas apenas nesta pessoa clara, dura e limitada, que distribuía ceticismo através do universo e que agora se reclinava com elegância dentro do círculo de meu braço. Uma frase começou a martelar meus ouvidos, provocando uma empolgação ponderada. Há somente os perseguidos, os perseguidores, os ativos e os exaustos. E Daisy precisa de alguma coisa na vida, murmurou Jordan ao pé do meu ouvido. Ela quer se encontrar com Gatsby? Ela não deve saber de nada. Gatsby não quer que ela saiba. Quer apenas que você a convide para tomar chá em sua casa. Atravessamos uma barreira de árvores escuras e então as fachadas da 59th Street, um quarteirão ainda iluminado por uma luz pálida e delicada, brilharam sorridentes sobre o parque. Ao contrário de Gatsby e de Tom Buchanan, eu não tinha assombrações que me acompanhavam pelas ruas escuras e flutuavam entre os luminosos de neon. Assim, puxei a jovem que estava ao meu lado, apertando-a em meus braços. Seu vago, desdenhoso sorriso dissipou-se, e eu a puxei ainda mais perto do meu rosto. Capítulo 5. Quando cheguei à minha casa em West Egg naquela noite, por um momento me assustei pensando que o prédio tinha pegado fogo. Eram 2 da manhã e todo aquele canto da península fulgurava de luz, que caía de forma irreal sobre os arbustos e provocava reflexos finos e alongados nos arames das cercas que margeavam a estrada. Dobrei uma curva e percebi que era a casa de Gatsby, iluminada da torre à adega. A princípio pensei que fosse mais uma festa, uma ruidosa comemoração que se transformara em um ameno jogo de salão, como o esconde-esconde ou outra brincadeira qualquer, com a casa inteira aberta para o tal jogo. Mas não se ouvia nenhum som, somente o vento assobiando nas árvores que sacudia os fios e a intervalos recobria as lâmpadas com os galhos, dando a impressão de que as luzes se acendiam e se apagavam sem parar, como se a própria casa sumisse e reaparecesse na escuridão. Então meu táxi resmungava e desaparecia ao longe. Vi Gatsby caminhando pelo gramado em minha direção. Enquanto meu táxi resmungava e desaparecia ao longe, vi Gatsby caminhando pelo gramado em minha direção. Sua casa parece a Feira Mundial de Nova York, ironizei. Você acha? Respondeu ele, voltando o olhar para a mansão de uma maneira um tanto distraída. Estive dando umas vis... Estive dando uma Meu pai do céu. Estive dando uma vistoriada nas peças. Vamos até Coney Island, meu velho. Vamos no meu carro. Já está muito tarde. Bem, quem sabe então damos um mergulho na piscina? Não entrei nela nenhuma vez durante o verão inteiro. Está na hora de ir para a cama. Tudo bem, então. Ele aguardou, escondendo a ansiedade enquanto me olhava. Conversei com Miss Baker, disse eu, passando o momento. Vou telefonar para Daisy amanhã e combinar com ela para tomarmos chá aqui em casa. Se não for incômodo, disse ele como se fosse uma coisa sem importância. Não quero lhe causar nenhum transtorno. Qual dia fica bom para você? Qual dia é melhor para você? Corrigiu ele às pressas. Já lhe disse que não quero lhe causar o menor incômodo. Quem sabe depois de amanhã? Ele considerou por um momento, depois falou com relutância. Primeiro quero mandar cortar a grama. Olhamos os dois para o gramado. Havia uma nítida divisão entre o lugar em que terminava meu capinzal e começava a extensão mais curta e muito mais bem cuidada de seu gramado. Suspeitei que ele pretendia mandar cortar a minha grama. Ah, mais uma coisinha, disse ele um tanto incerto. Fez uma pausa antes de continuar. Você prefere adiar para daqui a uns dias? Perguntei. Ah, não, não é isso. Quer dizer, ele parecia encabulado, atrapalhando-se, tentando começar uma frase e depois outra. Bem, eu pensei... Ora, escute aqui, meu velho. Você não ganha muito, ganha? Não, não ganho muito. Minha resposta pareceu deixá-lo mais seguro de si e ele prosseguiu agora com maior confiança. Pois é, eu pensei que não. Desculpe-me por me meter. Quer dizer, tenho alguns pequenos negócios colaterais, uma espécie de empresa secundária. Você sabe como é.
E eu pensei que, já que você não está ganhando muito, você está vendendo ações, não está, meu velho? Pelo menos estou tentando. Bem, acho que isto vai interessá-lo. Não vai tomar muito do seu tempo, mas você pode conseguir um bom dinheiro. O único problema é que se trata de uma coisa bastante confidencial. Percebo agora que, sob diferentes circunstâncias, esta conversa poderia ter levado a uma grande transformação em minha vida. Porém, uma vez que aquela oferta era uma tentativa desajeitada de me recompensar por um serviço a ser prestado, não tive escolha senão cortar o assunto na mesma hora. Não tenho tempo para mais nada, falei. Agradeço-lhe muito, mas não dá para pegar um trabalho extra. Você não precisaria trabalhar com Wolfsheim, garantiu-me. Sem dúvida, ele pensava que eu estava me esquivando do gonesgão mencionada à hora do almoço, mas garanti-lhe que a questão não era essa. Ele aguardou por mais um momento, esperando que eu puxasse algum assunto e prolongasse a conversa. Porém, descobriu que eu estava distraído demais e sem disposição para novos assuntos, e assim, contra a própria vontade, ele foi embora. A noite me havia deixado feliz, meu Deus do céu. A noite me havia deixado feliz e com a cabeça leve. Acho que caí em um sono profundo no momento em que cruzei a porta da frente. Assim, não sei se Gatsby foi ou não a Coney Island ou por quantas horas mais ficou, dando uma vistoriada nas peças, enquanto a casa fulgurava em alegria. Telefonei para Daisy na manhã seguinte, convidando-a para ir até a minha casa a fim de tomar chá comigo. Mas não traga o Tom, avisei. O quê? Não traga o Tom. Quem é Tom? Perguntou ela com ar de inocência. Ah, entendi, ela quis dizer. Quem é Tom? No dia em que combinamos de nos encontrar, chovia a cântaros. Às 11 horas, um homem vestido. Eita! Um homem vestindo uma capa de chuva e arrastando um cortador de grama bateu à minha porta e disse que o Sr. Gatsby o havia enviado para cortar o capim de meu pátio. Isto me fez lembrar que eu havia esquecido de dizer à minha finlandesa que viesse trabalhar nesse dia, e assim peguei o carro e fui até a aldeia de West Egg a fim de procurá-la através de ruelas estreitas e enlameadas e cercadas de casinhas caiadas de branco, e também para comprar umas xícaras, limões e flores. As, flo- a- oh, brum. As flores acabaram sendo desnecessárias porque às 2 horas uma estufa inteira chegou à casa de Gatsby juntamente com inumeráveis vasos para acomodá-las. 1 hora mais tarde, a porta da frente foi empurrada com nervosismo e Gatsby entrou apressado, vestindo um terno de flanela branca e uma gravata dourada. Terno de flanela branca e uma gravata dourada. Estava pálido e tinha olheiras profundas sob os olhos, sinalizando uma noite em que praticamente não dormira. Está tudo bem? Perguntei imediatamente. O gramado está com ótimo aspecto, se é a isso que se refere. Que gramado? Perguntou sem entender. Ah, a grama do jardim. Ele olhou para fora através das vidraças, mas a julgar por sua expressão, acho que não enxergou nada. Parece estar muito bem, observou de maneira vaga. Um dos jornais informou que a chuva deve parar lá pelas 4. Lá pelas 4, acho que li no The Journal. Você tem tudo o que precisa para o chá? Levei-o até a despensa e vi que observava minha finlandesa com ar de reprovação. Examinamos juntos os 12 bolinhos de limão vindos da confeitaria. Acha suficiente? Claro, claro, estão ótimos, respondeu, acrescentando depois em um tom meio desanimado. Meu velho. O tempo esfriou e, por volta das 3h30, a chuva transformou-se em um nevoeiro úmido, através do qual algumas gotas pingavam como orvalho. Gatsby folheava com olhar vazio um exemplar do livro Economia, de Clay,
estremecendo ao ouvir os firmes passos da finlandesa que sacudiam o assoalho da cozinha e olhando de tempos em tempos através das janelas salpicadas de pingos de chuva, como se uma série de acontecimentos invisíveis mais preocupantes estivesse ocorrendo lá fora. Por fim, ele se levantou e informou-me em voz incerta que ia para casa. Mas por quê? Ninguém vai vir para o chá. Já é tarde demais, afirmou, olhando para o seu relógio como se tivesse um compromisso urgente em outro lugar. Não posso esperar o dia todo. Não seja bobo, ainda faltam 2 minutos para as 4. Ele sentou-se de novo, dando a impressão de que estava muito contrariado, como se eu o tivesse empurrado de volta para a poltrona, e quase ao mesmo tempo ouvimos o som de um motor entrando no meu jardim. De um salto nos pusemos de pé e, bastante nervoso, desci às pressas até o gramado. Por sob as árvores nuas e gotejantes, um grande automóvel estava subindo a estradinha. Parou. O rosto de Daisy voltando um pouco para o lado sob um grande chapéu de 3 bicos em feltro cor de lavanda, contemplou-me com um sorriso brilhante e extasiado. É aqui mesmo que você mora, meu queridíssimo? As oscilações empolgantes de sua voz eram como um tônico estimulante na chuva. Por um momento fugaz, senti-me obrigado a esquecer todo o resto e apenas me deixar prender por aquele som, enquanto subia e descia, soando apenas em meus ouvidos, antes que pudesse compreender qualquer palavra. Uma mecha úmida de cabelo escorria como uma pincelada de tinta azul por cima do seu rosto, e sua mão estava repleta de gotas brilhantes quando eu a segurei para ajudá-la a descer do carro. Você está apaixonado por mim? Disse ela, baixinho, junto ao meu ouvido. Ou então por que motivo me convidou para vir sozinha? Este é o segredo do Castelo Rackrent. Alusão ao romance O Castelo Rackrent, em que a escritora inglesa Maria Edgeworth descreve as condições da vida rural irlandesa. Diga a seu chofer para dar umas voltas com o carro durante 1 hora. Venha me buscar daqui a 1 hora, Ferdy, ordenou. Depois sussurrou-me. O nome dele é Ferdy. A gasolina faz mal ao nariz dele? Acho que não, disse ela com ar inocente. Por que pergunta? Eu também não entendi. Entramos. Para minha absoluta surpresa, a sala estava deserta. Ora, que coisa mais engraçada! Exclamei. O que é engraçado? Nesse momento, ela voltou a cabeça ao escutar uma pequena batida cheia de dignidade na porta da frente. Fui abrir. Gatsby, pálido como a morte, com as mãos enfiadas como chumbo nos bolsos de seu casaco, estava de pé em uma poça d'água, lançando um olhar trágico em minha direção. Ainda com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, passou por mim, entrou no alpendre, fez uma curva fechada como se fosse uma marionete presa em arames e desapareceu na sala de visitas. Não foi nem um pouco engraçado. Consciente de que meu próprio coração estava batendo furiosamente, fechei a porta contra as rajadas de chuva que estavam ficando mais fortes. Por meio minuto não se escutou sequer um som. Então ouvi uma espécie de murmúrio engasgado proveniente da sala de visitas e um riso entrecortado, seguido pela voz de Daisy em um tom claramente artificial. Certamente tenho um imenso prazer em vê-lo de novo. Uma pausa que se prolongou durante um intervalo terrível. Eu não tinha nada para fazer no alpendre, de modo que voltei para a sala. Gatsby, ainda com as mãos nos bolsos, estava inclinado contra o tampo da lareira em uma simulação tensa da mais perfeita tranquilidade, sugerindo até mesmo um certo tédio. Sua cabeça inclinava-se tanto para trás que se encostava ao mostrador de um velho relógio de lareira, cujo mecanismo já havia parado de funcionar há muito tempo, e nesta posição seus olhos angustiados contemplavam Daisy, que estava sentada, assustada mas graciosa, bem na beirada de uma cadeira de assento duro. Já nos encontramos antes, murmurou Gatsby, entre dentes. Seus olhos revelaram por um momento em minha direção, resvalaram por um momento em minha direção, e seus lábios se separaram na tentativa abortada de um sorriso.
Por sorte, o relógio escolheu este momento para inclinar-se perigosamente sob a pressão de sua cabeça, e ele segurou com os dedos trêmulos a fim de colocá-lo novamente no lugar. Depois sentou-se rígido com o cotovelo no braço do sofá, segurando o queixo na palma da mão. Desculpe-me pelo relógio, falou. A essa altura, meu próprio rosto estava tão corado como se tivesse adquirido um profundo bronzeado tropical. Não conseguia articular um único lugar comum dentre os milhares que tinha na minha cabeça. É um relógio velho, informei-lhes como um perfeito idiota. Acho que por um momento todos nós estávamos reagindo como se o relógio tivesse caído no chão e se desmanchado em 1000 pedaços. Há muitos anos que não nos encontramos, disse Daisy com a voz tão casual quanto possível. Serão 5 anos novembro que vem. O tom automático da resposta de Gatsby fez com que ficássemos em silêncio, constrangidos pelo menos por outro minuto. Depois propus que ambos se levantassem com a sugestão desesperada de que poderiam me ajudar a preparar o chá na cozinha. Mas nesse mesmo instante, a demoníaca finlandesa entrou na sala com uma bandeja completa. A confusão de xícaras e bolinhos foi bem recebida. Gatsby refugiou-se na parte mais escura da sala e, enquanto Daisy e eu conversávamos, alternava o olhar educadamente de um para o outro, com olhos tensos e infelizes. Todavia, uma vez que nosso objetivo não era desfrutar de alguns momentos de calma, desculpei-me na primeira oportunidade e me levantei. — Onde é que você vai? Quis saber Gatsby, completamente alarmado. — Eu já volto. Tenho uma coisa para lhe falar antes que saia. Ele me seguiu desesperado até a cozinha, fechou a porta e suspirou miseravelmente. Ai, meu Deus! Mas o que há? Cometi um erro terrível, disse ele, sacudindo a cabeça de um lado para o outro. Isto tudo é um engano terrível, terrível mesmo. Você só está encabulado, rapaz. Está com vergonha, nada mais do que isso, expliquei, e tive a sorte de acrescentar. Daisy também está encabulada. Ela está encabulada? Repetiu ele com incredulidade. Tanto quanto você. Mas não fale tão alto. Você está se portando como um garotinho, interrompi impaciente. E tem mais, está sendo grosseiro. Deixou Daisy sentada lá sozinha. Ele levantou... Ele levantou a mão como se quisesse interromper minhas palavras, olhou-me com profunda censura e depois abriu a porta com cuidado e voltou para a sala. Saí pela porta dos fundos do mesmo jeito que Gatsby havia feito quando executou a nervosa circunnavegação da casa meia hora antes, e corri em direção a uma imensa árvore de tronco negro e nodoso, cuja densa copa formava uma espécie de abrigo contra a chuva. Estava novamente chovendo a cântaros e meu gramado irregular, cheio de altos e baixos, depois de ter sido perfeitamente podado pelo jardineiro de Gatsby, estava cheio de pequenas poças enlameadas e pântanos pré-históricos. Embaixo da árvore eu não tinha nada para fazer exceto olhar para a enorme mansão de Gatsby, e assim por meia hora fiquei de olhos grudados nela do mesmo modo que Kant contemplara a torre da igreja. Immanuel Kant, filósofo alemão, crítico e ensaísta filiado ao idealismo, considerava que todas as coisas visíveis ou sensíveis são fenômenos, isto é, aspectos temporários e ilusórios da realidade, enquanto as coisas em si, os nômenos, são irreconhecíveis e incognoscíveis. Excetuava a liberdade, a imortalidade e a existência de Deus, que considerava pressupostas para a lei moral. Uma fábrica de cerveja tinha construído a mansão no princípio da década anterior, quando a moda era copiar as casas de períodos arquitetônicos. Corria uma história que ele tinha prometido pagar os impostos. Uma história que ele tinha prometido pagar os impostos de todas as casas ao redor durante 5 anos se os proprietários concordassem em trocar os telhados por tetos recobertos de palha. Talvez a recusa dos vizinhos tenha lhe desestimulado no projeto de iniciar uma sólida dinastia familiar naquele local elegante. O fato é que, a partir dessa época, seus negócios entraram em decadência. Seus filhos venderam a mansão ainda com uma coroa funerária negra pendurada na porta de entrada.
Os americanos, embora dispostos e até ansiosos por servirem a alguém, sempre se obstinaram contra as possibilidades de serem considerados camponeses. Depois de meia hora, o sol voltou a brilhar e o automóvel da mercearia fez a volta pela entrada da casa de Gatsby com a matéria-prima para o jantar de seus empregados. Eu tinha certeza de que, nessa noite, ele não seria capaz de comer uma única garfada. Uma criada começou a abrir as janelas do andar superior da casa, apareceu por um momento em cada uma delas e, inclinando-se no peitoril da sacada da grande janela central, cuspiu filosoficamente no jardim. Estava na hora de voltar. A chuva voltara e seu ruído assemelhava-se ao murmúrio das vozes que vinham de dentro da casa, erguendo-se e distendendo-se de vez em quando no ritmo e no tom da emoção. Porém, de repente fui envolvido por um grande silêncio que se espalhou também pela casa. Entrei depois de fazer todos os ruídos possíveis dentro da cozinha, exceto derrubar o fogão. Mas acredito que eles tenham ouvido alguma coisa. Estavam sentados, um em cada ponta do sofá, olhando-se diretamente nos olhos como se alguma pergunta tivesse sido feita e pairasse no ar, ao mesmo tempo em que todos os sinais de constrangimento haviam desaparecido. O rosto de Daisy estava coberto de lágrimas, e quando entrei, ela levantou-se de um salto e pôs-se a enxugá-lo com um lenço diante do espelho. Mas havia uma mudança simplesmente espantosa em Gatsby. Seu rosto parecia brilhar, sem que emitisse uma palavra ou manifestasse o menor sinal de euforia. Um novo bem-estar irradiava dele e tomava conta da pequena sala. "Ah, alô, meu velho camarada", disse ele, como se não me visse há anos. Por um momento tive a impressão de que viria apertar minha mão. Parou de chover. "Ah, parou?" Quando percebeu sobre o que eu estava falando, observando pequenos reflexos de luz que se espalhavam pelos cantos da sala, sorriu como se fosse um meteorologista, como se fosse o responsável pelo retorno da luz do sol, e repetiu a notícia para Daisy. "O que é que você acha disto? Parou de chover." "Fico contente, Jay." Mas a garganta dela, cheia de uma beleza dolorosa e trágica, falava da alegria inesperada que estava sentindo. "Quero que você e Daisy venham até minha casa", disse ele. "Gostaria de mostrar tudo a ela." "Tem certeza de que quer que eu vá junto?" "Com certeza, meu velho." Daisy subiu a escada para lavar o rosto. Tarde demais, pensei com humilhação no estado de minhas toalhas. Gatsby e eu ficamos esperando no jardim. Minha casa tem um aspecto... Minha casa tem um bom aspecto, não tem? Quis saber. Veja como a fachada inteira reflete a luz. Concordei que era esplêndida. Sim, reafirmou ele, seus olhos percorrendo todos os detalhes. Cada porta recoberta por arcos e cada torre quadrada. Levei exatos 3 anos para ganhar o dinheiro necessário para comprá-la. Pensei que você tivesse herdado seu dinheiro. Herdei, meu velho, respondeu ele, automaticamente. Mas perdi a maior parte no grande pânico financeiro. Você sabe, o pânico provocado pela guerra. Acho que ele nem sabia bem o que estava dizendo, porque quando perguntei em que ramo de negócios trabalhava, ele respondeu: "Isso é problema meu." Interrompeu-se, confuso ao perceber que a resposta estava longe de ser apropriada à ocasião. "Ora, já trabalhei em muitas coisas", corrigiu-se. "Trabalhei na indústria farmacêutica e depois na petroleira, mas agora já saí desses 2 ramos." Observou-me com maior atenção. "Quer dizer que você esteve pensando na proposta que lhe fiz naquela noite?" Antes que eu pudesse responder, Daisy saiu da casa e as 2 fileiras de botões de bronze que enfeitavam seu vestido reluziram à luz do sol. "Sua casa é aquela coisa imensa?" gritou ela apontando. "Gostou?" "Adorei, mas não sei como você consegue morar lá sozinho." "Mantenho a casa sempre cheia de gente interessante, noite e dia. Pessoas que fazem coisas interessantes. Gente famosa." Em vez de tomar o atalho ao longo do estreito, descemos até a estrada e passamos pelo grande portão dos fundos.
Com murmúrios que expressavam seu encantamento, Daisy admirou este e aquele aspecto da silhueta feudal recortada contra o céu e aprovou os jardins, o cheiro vivaz e cintilante dos junquilhos e o perfume inebriante dos espinheiros e das ameixeiras em flor e o cheiro remanescente de ouro pálido das trepadeiras de amor agarradinho. Era estranho chegar às escadarias de mármore sem encontrar um turbilhão de vestidos brilhantes entrando e saindo pela porta, sem escutar outro som que o gorjeio dos passarinhos nas árvores. E lá dentro, enquanto vagávamos através de salões de música decorados ao estilo de Maria Antonieta e salões de recepção do período da Restauração, eu tinha a sensação de ver convidados ocultos por trás de cada tapeçaria, agachados atrás dos sofás ou escondidos embaixo das mesas, sob ordens expressas de prender a respiração e manter silêncio absoluto até que tivéssemos passado. Quando Gatsby fechou a porta da Merton College Library, eu poderia jurar ter escutado aquele homem de olhos de coruja soltando uma gargalhada espectral. Subimos ao andar superior, passando por quartos de dormir decorados segundo diversos períodos, recobertos de seda rosa e lavanda e vasos cheios de flores recém-colhidas. Atravessamos uma profusão de quartos de vestir, salões de bilhar, quartos de banho com banheiras embutidas no piso. Até mesmo entramos em um quarto no qual um homem despenteado e ainda usando pijama estava fazendo exercícios abdominais no assoalho. Era o Sr. Klipspringer, o hóspede. Eu o vira naquela manhã caminhando pela praia com um ar mal-humorado. Enfim chegamos aos aposentos ocupados pelo próprio Gatsby. Um quarto com banheiro e um escritório em estilo Adam. Estilo inspirado na antiguidade clássica, criado pelo arquiteto e decorador escocês Robert Adam, com a colaboração de seu irmão James. Onde nos sentamos para tomar um cálice de chartreuse de uma garrafa retirada de um guarda-louça que havia sido colocado em uma das paredes. Nem por um só momento ele tirou os olhos de Daisy, e achando que estava reavaliando tudo que havia em sua casa de acordo com a reação que provocava aos olhos de sua bem-amada. Algumas vezes também passava os olhos sobre seus pertences, parecendo meio tonto, como se, diante de sua presença espantosa e real, nada daquilo fosse verdadeiro. Chegou a tal ponto seu devaneio que quase despencou por uma escadaria. Seu quarto de dormir era a peça mais simples da casa, salvo pelo toucador que era adornado por um conjunto de toalete de ouro puro. Daisy segurou encantada uma escova e usou-a para pentear os próprios cabelos, o que fez com que Gatsby sentasse, cobrisse os olhos com as mãos e começasse a rir. É a coisa mais engraçada, meu velho, disse ele, sem conseguir interromper o riso. Eu não posso. Quando eu tento... Ele já tinha passado por 2 estados de ânimo e estava agora entrando no terceiro. Depois do constrangimento inicial e do júbilo posterior, ele estava agora simplesmente maravilhado diante dela. Alimentara aquela ideia durante tanto tempo, havia sonhado tantas vezes com aquele momento e com tal intensidade que, ao vê-lo concretizado, tomou-se de ansiedade inconcebível. A sua reação era a de um relógio que se rompe ao receber corda demais. Passado um instante, ele recuperou o equilíbrio e abriu 2 enormes guarda-roupas de madeira de lei que revelaram filas de ternos, roupões e gravatas, além de camisas amontoadas como tijolos em pilhas de 1 dúzia cada. Contratei um homem na Inglaterra para comprar minhas roupas. Ele me envia uma seleção das coisas que estão na moda no começo de cada temporada, na primavera e no outono. Pegou uma das pilhas de camisas e começou a atirá-las diante de nós. Uma a uma, camisas de linho puro, camisas de seda grossa, camisas de flanela fina, que perdiam as dobras enquanto caíam e cobriam a mesa em uma confusão de cores.
Enquanto admirávamos o espetáculo, ele trazia outras, e a pilha rica e macia crescia cada vez mais. Camisas listradas, camisas com arabescos, camisas xadrezes em tons de coral, maçã verde, lavanda, laranja pálido e monogramas cor de anil. De repente ouviu-se um soluço, e Daisy deitou a cabeça sobre as camisas e começou a chorar convulsivamente. São camisas tão bonitas, soluçava ela, sua voz abafada pelas dobras espessas. Elas me deixam tão triste porque nunca vi camisas tão bonitas antes. Depois de percorrer a casa, deveríamos olhar a piscina e os jardins, além do hidroavião e das flores que vicejavam no meio do verão. Mas pelas janelas percebemos que estava começando a chover de novo, de modo que ficamos parados contemplando a superfície enrugada do estreito. Se não houvesse nevoeiro, poderíamos ver sua casa do outro lado da baía, disse Gatsby. Você sempre deixa uma luz verde que permanece acesa a noite toda. Que permanece acesa a noite toda na extremidade do ancoradouro. De repente, Daisy passou o braço ao redor do de Gatsby, mas ele parecia absorto nas palavras que acabara de dizer. Talvez estivesse pensando que o significado colossal daquela luz verde tinha agora se perdido para sempre. Comparada com a enorme distância que o separava de Daisy, a lâmpada parecia muito mais próxima a ela, quase como se a tocasse. Tinha-lhe parecido tão próxima como uma estrela brilhando perto da lua. Agora era de novo apenas uma luz verde na ponta de um ancoradouro. Era um objeto encantado a menos na sua vida. Comecei a andar pela sala examinando diversos objetos indefinidos na penumbra. Uma grande fotografia atraiu minha atenção. Era o retrato de um homem idoso trajando roupas próprias para passeios de iate e estava pendurada na parede acima de sua escrivaninha. Quem é este? Esse aí? É o Sr. Dan Corey, meu velho. É o Sr. Dan Corey, meu velho. O nome me soava vagamente familiar. Ele já morreu, mas anos atrás era o meu melhor amigo. Havia uma pequena fotografia de Gatsby, também em roupas de iatista, colocado num porta-retrato sobre o tampo da secretária. Gatsby com a cabeça jogada em um gesto desafiador para trás, uma fotografia que aparentemente tinha sido tirada quando ele tinha mais ou menos 18 anos. Adoro isso, exclamou Daisy. Esse topete. Você nunca me contou que tinha usado topete, nem que tinha um iate. Olhe para isto, disse Gatsby, depressa. São recortes de jornais e revistas, todos sobre você. Eles ficaram parados lado a lado examinando a coleção. Eu já estava pensando em pedir para ver os rubis quando o telefone tocou e Gatsby atendeu. Sim? Bem, não posso conversar com você agora. Não dá, estou ocupado. Não posso conversar agora, meu velho. Eu falei em uma cidade pequena. Ele deve saber o que é uma cidade pequena. Bem, ele não vai nos servir para nada, se é que pensa que Detroit é pequena. Ele desligou. Vem cá, depressa! Gritou Daisy da janela. Continuava chovendo, mas o céu se abrira no lado oeste e havia um movimento de nuvens macias como espuma sobre o mar e tingidas de ouro e rosa. Olhe só aquilo, murmurou ela, prosseguindo depois de um momento. Eu gostaria de pegar uma dessas nuvens cor-de-rosa, colocá-la dentro dela. Peraí. Colocá-lo dentro dela e empurrá-lo para onde eu quisesse. Depois dessa tentei ir embora. Eles não deixaram. Talvez a minha presença fizesse com que se sentissem mais confortáveis na solidão. Eu sei o que vamos fazer, disse Gatsby. Vamos mandar Klipspringer tocar o piano. Saiu às pressas do escritório gritando Elwing! E voltou em alguns minutos acompanhado de um jovem encabulado e com uma aparência levemente cansada ostentando óculos de aro de tartaruga e cabelos louros e ralos. Era o mesmo indivíduo de antes, só que agora trajado com roupas decentes, usando uma camisa esporte aberta no pescoço, tênis e calças de algodão em uma tonalidade indefinida. Interrompemos seus exercícios? Indagou Daisy polidamente. Eu estava dormindo, disse o Sr. Klipspringer. Klipspringer, demonstrando grande embaraço. Quer dizer,
Eu estava dormindo. Então me levantei. Klipspringer, toca piano. Não, peraí. Não foi isso que ele disse. Klipspringer toca piano, disse Gatsby, interrompendo suas explicações. Não é verdade, Elwin, meu velho? Ah, não toco muito bem. Eu não. Mal consigo juntar umas notas. E depois estou tão sem prática. Vamos descer, interrompeu novamente Gatsby. Ele apertou um botão e as janelas cinzentas desapareceram enquanto a casa refugia cheia de luz. Na sala de música, Gatsby ligou uma única lâmpada ao lado do piano, acendeu um cigarro para Daisy com um fósforo trêmulo e sentou-se com ela em um sofá do outro lado da peça, iluminado apenas pelo reflexo da luz dos lustres no assoalho encerado. Depois que Klipspringer tocou The Love Nest, girou no banco do piano e com um ar infeliz procurou Gatsby na penumbra. Estou muito fora de forma, você sabe. Eu lhe disse que não dava para tocar, estou completamente sem pra... Pare de falar tanto, meu velho, ordenou Gatsby. Toque! De manhã e de noite, como nós nos divertimos. O vento soprava forte ao redor da casa e escutava-se um trovejar distante ao longo do estreito. Escutava-se! Meu Deus, escutava-se um trovejar distante ao longo do estreito. Todas as luzes estavam acesas em West Egg a essa altura. Os trens elétricos carregados de homens vindos de Nova York precipitavam-se através da chuva para o conforto das casas. Era um momento de profunda mudança nas pessoas e havia algo de excitante no ar. Uma coisa é verdade e jamais sai dos trilhos. Os ricos ganham dinheiro e os pobres ganham filhos. Enquanto isso, no meio disso... Quando me aproximei deles para me despedir, percebi que a expressão de assombro tinha retornado ao rosto de Gatsby, como se uma leve dúvida tivesse surgido em sua mente, questionando aquele momento de felicidade. Quase 5 anos. Devia ter havido momentos, mesmo naquela noite, em que Daisy não correspondera totalmente aos seus sonhos. Não por culpa dela, mas devido à colossal vitalidade da ilusão que ele alimentara. Uma idealização que havia crescido e se tornado maior do que ela, maior do que qualquer coisa no universo. Ele se lançara dentro do sonho com paixão criadora, acrescentando detalhes todo o tempo, decorando-o com cada pluma brilhante que passava em seu caminho. Não há intensidade de ardor ou de euforia que possa desafiar aquilo que um ser humano é capaz de armazenar em seu fantasmagórico coração. No momento em que percebeu que eu estava observando, ele visivelmente se recompôs. Sua mão moveu-se e segurou a dela, e quando ela disse alguma coisa bem baixinho em seu ouvido, voltou-se para ela em um assomo de emoção. Acho que era essa a voz que o mais prendia. Acho que era essa voz o que mais o prendia, com sua calidez flutuante e febril, porque não era uma coisa que pudesse ser exagerada pela fantasia dos sonhos. Aquela voz era uma canção imortal. Eles já estavam completamente esquecidos de mim, mas Daisy me fitou e estendeu a mão. Gatsby simplesmente não tomou conhecimento da minha presença. Olhei ainda outra vez para eles, enquanto eles também me olhavam com a expressão mais distante, possuídos pela intensidade da vida. Então saí da sala, desci pela escadaria de mármore e voltei para enfrentar a chuva, deixando os dois a sós. Capítulo 6. Foi mais ou menos nesta época que um repórter jovem e ambicioso de Nova York bateu certa manhã à porta de Gatsby e perguntou-lhe se ele tinha alguma coisa a declarar. Alguma coisa a declarar sobre o quê? Indagou Gatsby, delicadamente. Ora, qualquer declaração que queira fazer. Depois de uma confusão que durou mais ou menos 5 minutos, soube-se que o homem tinha escutado o nome de Gatsby na redação do jornal, ligado a uma coisa que ele não queria revelar ou que não compreendera bem. Este era seu dia de folga e, com louvável iniciativa, ele tinha corrido à fonte para verificar.
Era um tiro no escuro, no entanto. Era um tiro no escuro. E, no entanto, o instinto do repórter estava correto. A notoriedade de Gatsby, espalhada pelas centenas de pessoas que tinham usufruído da sua hospitalidade e deste modo se tornado autoridade sobre seu passado, vinha aumentando ao longo de todo o verão, até faltar muito pouco para transformar-se em notícia. Algumas lendas que corriam na época, como a de um oleoduto subterrâneo até o Canadá, foram de imediato ligadas a ele. E havia um rumor persistente dando conta de que não morava numa casa, mas sim em um barco que parecia uma casa e estava ancorado em sua propriedade e movia-se discretamente ao longo das praias de Long Island. E por que motivo estas invenções podiam ser uma fonte de satisfação para James Getz, de North Dakota, não é fácil de explicar. James Getz. Esse era realmente, ou pelo menos legalmente, seu nome. Ele tinha trocado de nome aos 17 anos e no momento exato em que havia testemunhado o início de sua carreira. Quando viu o iate de Dan Cody baixar âncora na parte mais assoreada do Lago Superior, entre o Canadá e os Estados Unidos, era James Getz quem vagabundeava ao longo da praia naquela tarde, usando uma camiseta rasgada de jersey verde e calças de brim. Mas foi Jay Gatsby quem tomou um barco de pesca emprestado, tirou o Tulumu de lá e informou a Cody que uma tempestade poderia tê-lo apanhado em meia hora e partido o iate em dois. Suponho que ele já tivesse imaginado o nome e o conservado pronto para usar na ocasião oportuna, mesmo nessa época. Seus pais eram granjeiros sem sucesso, ineficientes e preguiçosos, e em sua imaginação nunca os tinha aceito como seus pais verdadeiros. A verdade era que Jay Gatsby de West Egg, Long Island, havia se originado de sua concepção platônica de si mesmo. Ele era um filho de Deus, uma expressão que, se não significa nada, tem um significado literal, e tinha o dever de tratar dos negócios de seu pai, serviço de uma vasta, vulgar e espúria beleza. Assim, inventou exatamente o tipo de Jay Gatsby que um rapaz de 17 anos provavelmente imaginaria e permaneceu fiel a esta concepção até o fim. Já fazia mais de um ano que ele perambulava ao longo da margem meridional do Lago Superior, desenterrando mariscos na praia, pescando salmões ou fazendo qualquer outro biscate que lhe rendesse cama e comida. Seu corpo bronzeado e rijo desenvolveu-se naturalmente em meio às atividades ora duras, ora indolentes dos tempos de trabalhador braçal. Conheceu as mulheres muito cedo e, como elas o paparicavam, passou a tratá-las com desdém. As jovenzinhas virgens porque eram inexperientes e as demais porque eram histéricas em suas atitudes com relação a coisas que, para ele, em sua profunda introspecção, eram as mais naturais do mundo. Mas seu coração vivia em constante e turbulenta agitação. As vaidades mais grotescas e fantásticas o assombravam à noite em qualquer cama em que dormisse. Um universo de alegrias infáveis, tomava conta de seu cérebro enquanto o relógio barato tic-taqueava na pequena prateleira acima da pia e a luz ensopava de luz úmida as roupas jogadas sobre o assoalho. A cada A cada noite ele acrescentava alguma coisa às suas fantasias, até que o manto da sonolência descesse sobre alguma cena vívida, com o abraço do esquecimento. Por algum tempo estes devaneios aliviaram as suas fantasias, consistiam em uma indicação satisfatória de que a realidade era irreal, em uma promessa de que a rocha sobre a qual fora construído o mundo estava firmemente alicerçada sobre as casas de uma fada. O instinto lhe fazia prever sua glória futura. O instinto que lhe fazia prever sua glória futura o havia conduzido alguns meses antes à pequena Universidade Luterana de Santo Olavo, no sul de Minnesota. Permaneceu lá por 2 semanas, desapontado com a feroz indiferença manifestada por todos perante os tambores que anunciavam seu destino heróico.
voltado contra o próprio destino e desprezando o trabalho de porteiro que tinha conseguido a fim de pagar as mensalidades. Assim, retomou a estrada de volta ao Lago Superior e ainda estava procurando alguma coisa para fazer no dia em que o iate de Dan Cody lançou âncora nos baixios que ficavam ao longo da praia. Nessa época, Corey já estava com 50 anos e era um produto das minas de prata de Nevada e das jazidas auríferas do Yukon, no Canadá, de todas as corridas por metais preciosos havidas desde 1875. Porém, foram as transações do cobre de Montana que o tornaram multimilionário, e se a dureza das conquistas o deixou fisicamente robusto, por outro lado ficou com o miolo um tanto mole. Sabendo disto, um número infinito de mulheres tentou tomar o seu dinheiro, as maquinações de bastante mau gosto através das quais Ella Kay, a colunista social, se fez passar por Madame de Maintenon. Françoise d'Aubigné, Marquesa de Maintenon, amante de Luís XIV, famosa por suas cartas em que narrava todos os mexericos e bisbilhotices da corte, e revelou suas fraquezas ao mundo, levando-o a abandonar a sociedade e lançar-se ao mar em um iate. Este tipo de armação era comum no jornalismo sensacionalista de 1902. Ele já vinha navegando há 5 anos por aquelas praias, nas quais era recebido com hospitalidade interesseira e excessiva, quando tornou-se o agente inconsciente do destino de James Getz ao ancorar em um lugarejo chamado Little Girl Baby.